Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, o podcast onde trazemos novidades do mundo jurídico e, como sempre, temas relevantes para a sociedade como um todo. Hoje, o meu convidado é nada mais, nada menos que Dr. Gustavo Lapa, professor de Direito Tributário, mestre em Direito, advogado, sócio da BLC Advogados, membro do Tribunal de Ética da OAB Pernambuco, palestrante e, enfim, eu vou passar aqui falando mais de não sei quantas aqui, especialidade. Muito prazer, Gustavo Lapa, seja muito bem-vindo, o programa aqui é todo seu, aberto aqui, o microfone para você, e é uma honra poder estar aqui batendo um bate-papo, conversando com você, e vou deixar aí as considerações iniciais para você. Show de bola, Gilson. Obrigado, meu amigo, obrigado pelo convite, estar aqui. Para mim é uma satisfação muito grande a gente estar aqui conversando, falando aqui sobre esses temas aí que são importantes, que são sensíveis para aquele que está começando, que está, de fato, aí na jornada da advocacia, como eu, como você, e vai ser um material bem legal, tenho certeza que um bate-papo muito bom para aquele que está vivendo aí essa jornada da advocacia, do empreendedorismo, a gente vai poder trocar uma ideia bem, bem legal. Sim, muito bom, muito bom. Mas antes de tudo, eu esqueci aqui alguma... esqueci. É isso mesmo aí, né? Assim, a gente tenta se virar nos 30 hoje em dia, né? Então, sim. Professor, basicamente o que eu digo é sou advogado, né? Assim, gestor do escritório, dono de um escritório, sócio e fundador do escritório. Só o fato de ser advogado. Só isso daí já toma o tempo todinho, né? De resto, num tempinho livre ali, a gente dá uma aula, dou aula de tributário, e a gente faz algumas outras coisas aí, palestrante, tem o curso também, então, mais 95% do tempo preenchido é isso com a rotina da advocacia, né? Então, é isso aí que a gente vai bater o papo hoje em dia, né? Pois é. Muito bem-vindo mais uma vez aqui. É uma honra para mim e obrigado pela aceitação do convite. A gente teve um homem aqui é bem ocupado aqui, mas a gente conseguiu aí unir as forças e hoje está aqui. Mas antes de tudo, eu quero aí pedir a você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, né? Porque amanhã ou mais tarde dá uma dor de cabeça aí. Você não sabe de onde veio essa dor de cabeça lá, pá. O pessoal aí dá uma dor de barriga, não sabe, é porque não se inscreveu no canal. Então apoia aí, inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana a gente vai trazer aqui pessoas aqui gigantes aqui da área do direito e o tema, né? O nome do programa, Conversando Direito, todos os profissionais da área. Então, se não se inscreveu, se inscreva aí e ativa o sininho e dá aquele legal. Beleza? Lapa, é o seguinte, todo início tem uma história, toda história tem um início. É a pergunta aqui, a primeira de todas que a gente faz para todos os convidados. E não vai ser diferente com você. Eu quero saber de onde veio o Lapa, quando começou, os percalços da vida, né, as dificuldades, de onde é que veio o Lapa. Porque o Lapa que eu conheço é naquela questão da OAB, naquele network e tal. Então vamos lá. Eu comecei aí minha jornada, né, na advocacia, estudei na Católica, né? Eu era aquele estudante na época do colégio que não sabia o que eu queria. Era do fundão? Não era do fundão, mas não tinha noção da área que eu iria querer. Assim, sempre fui estudioso, tal, gostei de estudar, mas não tinha noção da área que eu iria. Na época do terceiro ano mesmo, eu peguei as 3 camisas lá que o pessoal, né, tinha. A camisa verde era para saúde, vermelha para humanas e azul para exatas. Eu não sabia, peguei as 3. Tão perdido que eu tava. E aí, entrei na faculdade de Direito, né, fiz Direito lá na Católica. Não sabia, sinceramente, o que é que eu iria encontrar no meio da faculdade, mas gostei desde o começo. Gostei já desde as primeiras disciplinas, lá, economia, filosofia, realmente gostei daquilo. Caramba. Eu tinha uma predileção por humanas, eu gostava realmente de ler e tal, não sei o que, de história. Mas sociologia e tal. Isso aí nem tanto. Mas história, geografia, gostava muito. E aí, desde que eu comecei na faculdade, eu gostei. Com o passar da faculdade, começou a outra inquietação, que era tipo, agora que eu sei que é direito, que eu vou estar aqui, o que é que eu vou fazer depois de me formar, né? Que é tipo aí, advocacia, concurso, não sei o quê. Naquela época eu entrei na faculdade em 2009. Bombando concurso, tal, não sei o quê, parará. Então, tipo, eu pensei, vai ser concurso mesmo. Né? Não sabia das carreiras e tal. Fiquei na faculdade meio perdido mais uma vez. É bom até porque o pessoal que tá ouvindo a gente às vezes pensa, só eu que tô perdido na vida. Não, velho. Eu também tava perdido lá na faculdade. Focava na faculdade, mas para ter noção, eu do primeiro ao quarto período só fiz faculdade. Não estagiei, não trabalhei e perdi esse tempo. Era para eu ter me dedicado a outra coisa ali. Eu costumo dizer nas palestras que eu era para ter desenvolvido mais ali naqueles 2 anos da minha graduação. E aí, no meio da graduação, eu disse, tem que estagiar. Comecei a ver o pessoal tudo arrumadinho, tal, não sei o quê, entrando na faculdade. Eu,
tem que começar a estagiar. Comecei a fazer concurso para estágio, né? E aí, começando a fazer concurso para estágio, eu passei lá na AGU, no estágio da AGU, Sim. estágio do TRF e tal. Aí entrei na AGU. Gostei, um estágio massa e tal. Vou entrar depois na questão da advocacia, né? Tô falando só para entender como é que eu cheguei na advocacia, né? Sim. E aí eu disse, pô, vou querer fazer então concurso. Vou querer ser procurador. Então eu vi a rotina dos caras lá, maravilhosa. Tinha estabilidade. Estabilidade, chegava a hora que queria assim, né? Claro que é assim, né? Mas dava para fazer seu horário de forma tranquila. Tinha um fluxo de trabalho bem tranquilo, conciliável. Eu disse, pô, vou querer fazer concurso. Mas eu comecei a ver que não era uma rotina que iria me agradar tanto. Sempre os mesmos prazos, as mesmas teses, aquela coisa meio batida. Aí eu fui fazer concurso para a Procuradoria da Fazenda, porque comecei a gostar de tributário. Isso já quinto e sexto período lá. Entrei lá no estágio da Procuradoria, né? Tinha estagiado também um pouquinho lá no TRF e tal. Aí entrei lá na Procuradoria da Fazenda, pô, gostei de tributário. Foi aí que eu comecei a mergulhar um pouquinho mais na área tributária, que é uma coisa que eu gosto, atuo até hoje. Mas aí comecei a sentir falta da experiência de balcão, de fórum. Sim. Eu tava ali no 7º, 8º período e, tipo, não sabia como é que despachava. Não sabia como é que se mexia no fórum. Sim. Aí comecei a ficar inquieto com isso. Fui para escritório de advocacia. Quando eu fui para escritório de advocacia para preencher essa lacuna de experiência, foi que a rotina realmente me encantou. A rotina do advogado de dinamismo foi o que me fez escolher a advocacia. Então, você me perguntar qual foi o ponto central de minha escolha na advocacia, foi o dinamismo. Foi não saber o que é que eu iria fazer na semana seguinte. Podia chegar uma demanda... E chegava numa demanda uma semana, na outra semana uma coisa completamente diferente. Era clínico no início? Era estratégico tributário lá. Sim. Eu fazia. Pelo fato da minha experiência na Procuradoria da Fazenda, eles me alocaram lá em um escritório. Então, logo quando tu saiu quer dizer, no 7º, 8º período, tu já tinha um nicho específico de atuação? Não, eu sabia que eu iria querer advogar. Não sabia que era a área. Nem sabia, sendo bem franco contigo, se ia abrir escritório ou se ia fazer carreira lá até. Sim. No escritório, que era um escritório grande lá de Recife. Gostei do dinamismo, aquela loucura meio que assim. Eu sou um cara até calmo, mas eu gosto da coisa dinâmica. Sim. Então eu chegava lá de 5 horas da tarde, protocolo na Receita Federal, corre, não sei o que e tal. Eu achava aquilo massa, né? Porque tipo, chegava uma bronca de um cliente, não sei o que. Aquela instabilidade que a gente hoje vive, às vezes hoje arranca os cabelos, na verdade. Vai almoçar de 4 horas da tarde. Eu passei como estagiário e gostei. Me disse, porra, se eu fosse para uma das profissões das quais eu vivenciei aqui, essa que mais me agrada. Aí comecei a sentir falta de uma outra experiência quando eu estava lá estagiando nesse escritório grande, que era um contato mais próximo com o cliente. Como era um escritório muito grande, então eu fazia pesquisa, parecer, tal, mas depois entregava isso para um advogado e ele que fazia o atendimento com o cliente. Eu não participava. Sim. Aí eu comecei a ficar na dúvida, como é que o cara atende o cliente? Como é que ele fecha um contrato com o cliente? Sim. Essas dúvidas foi que começaram a dizer, eu aqui talvez não vá conseguir adquirir essa experiência. Vou precisar de um escritório menor. A gente sabe que um escritório de menor porte, você vai estar ali, ombro com ombro com o advogado, ele vai lhe botar ali debaixo do braço e dizer, vamos, me acompanha. Foi exatamente o que aconteceu. Por ocasião do network, eu estava na academia, uma pessoa me indicou e me apresentou um advogado, eu falei dessa minha inquietação, ele disse, vamos estagiar lá comigo, era um escritório menor na área civil. Sim. Civil e trabalhista. E aí eu disse, eu quero sair desse escritório. Então eu rodei de escritório, né? Rodei de experiência no estágio. A AGU, Procuradoria da Fazenda, Tribunal Regional Federal e esses 2 escritórios. Nesse escritório, aí preencheu esse ponto. Porque eu ia com o advogado despachar com o juiz, que a gente sabe que é um medo. O cara tá lá, começou, o cara acha que o juiz vai ele dá um esporro se você gaguejar. Então era uma dúvida que eu tinha. Eu disse, eu não sei como é que eu vou estagiar. Eu não sei como é que eu vou me portar com um juiz. Como é que eu proponho um valor de como honorário? Vou falar se vai ser excelência para toda hora. Exatamente. Tá? Como é que eu vou me portar com um cliente? Sim. Como é que eu vou cobrar? Será que eu abaixo o preço, não abaixo e tal? Então, essa experiência nesse último escritório, que já estava ali no 8º para 9º período, foi que preencheu ali para eu dizer, eu passei, era fórum todo dia, atendimento com o cliente todo dia, porque era uma experiência muito prática, junto com um advogado da área civil, mas que me permitiu isso. Então, ele me levava na reunião para fechar com o cliente, tal. Então, tipo, isso aí para mim foi
fechou um círculo ali de experiência. Sim. Aí eu disse, beleza, é advocacia, eu gosto da área tributária, já tenho essa experiência aqui, agora eu preciso saber se eu vou abrir meu escritório ou se eu vou fazer carreira aqui. Sim. Como eu não estava mais naquele escritório de maior porte, Sim. esse escritório pequeno não iria me absorver. Aí eu saí dele para estudar para a OAB. Aí eu estudei para a OAB no 9º período, passei, e aí começou a jornada do empreendedorismo. Te interrompendo aqui essa questão. Na tua família já tinha alguém na área jurídica? Ninguém. Esse foi um ponto que eu sempre digo também, né? Tipo, eu chegava em casa e não tinha para quem perguntar, né? Hoje em dia a gente tem esse facilitador. O cara pega um celular aqui, manda uma mensagem, fala com 10 pessoas, a galera vai responder. Sim. Mas antes, né, não tinha tanta essa facilidade. Né? Antes eu digo assim, parecendo velho, né? Mas sim, 2009, 2010... Teus pais incentivaram quando tu escolheu direito e tal? Incentivaram, mas disseram assim, eu não sei nada da área, né? Então, tipo, vá lá, faça. Tô aqui apoiando e torcendo, mas eu não faço ideia como é que roda aí essa área. Entendi. Então, e eu não tinha ninguém na família também. Eu fui a primeira pessoa da família que foi para a área de direito. Né? O resto dos meus tios estavam para a parte de administração e tal. E aí, eu sozinho, primeira pessoa... Para estudar, tu sempre foi de Recife. De Recife. E não teve muito hiato aí. Minha família é de Petrolina, né? Sim. Então, de Recife, de fato, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E o resto da minha família é de Garanhuns e Petrolina, que meu pai e minha mãe são do interior. Então, para ter acesso ao estudo, não teve tanta dificuldade como um cara do interior não tive dificuldade na questão do acesso ao estudo. A questão foi mais a entrada na porta aí de empresa, empreendedorismo, como advogado e tal, que aí foi realmente dando a cara a tapa. Sim. Que foi, vamos lá e vamos ver o que vai dar certo, né? E aí eu comecei a me juntar, né, com pessoas, né, da minha sala que gostavam dessa parte de empreender, que disseram, não, eu quero advogar e tal, não sei o quê. Eles até antes do que eu, porque eu ainda tinha essa ideia no começo, como eu falei, de concurso e tal, não sei o quê. E a gente começou a se juntar para trocar ideia, isso lá 9º período para 10º. Aí a gente juntou ali 5 pessoas, né, eu e mais 4, tudo mesmo da Católica, e começou a jornada de abrir o nosso próprio escritório. Aí... Da faculdade. E essa história aí, ela se identifica com muitos, né? Quando tá lá no 8º, 9º período, tem aquela relação com os colegas mais próximos e vamos montar um escritório. Sai muita sociedade. Sim, sai muita sociedade. Naquela época nem tanto, porque como eu disse, a galera era muito concurso. Então na minha sala eu acho que só a gente e mais algumas poucas pessoas que foram de fato para advogar. De resto o pessoal foi fazer concurso, foi para outras carreiras. Eu acho que não teve a maioria do pessoal indo para abrir para o seu próprio escritório. Lapa, podemos dizer que qual foi o teu maior desafio? O maior desafio para iniciar os estudos na advocacia e para se manter até hoje? O maior desafio da gente para abrir o escritório foi essa discrepância de conhecimento que o advogado, quando sai da faculdade, tem que ter para montar seu negócio. Esse foi o maior desafio. É sair de uma câmara de gelada, né? E coloca o pé aqui quente. Poxa, e pra onde eu vou? É a gente sair da sala de prática, que a gente tá ali fazendo uma peça, tal, tudinho, pra tipo assim, tá, e aí? Da onde é que vai vir os clientes? Sim. Quem é que vai vir pra pagar as contas do escritório? Sim. Da onde é que vai vir realmente? Qual é o seu cliente ideal? Como é que você vai fazer uma gestão financeira? Como é que é a gestão de processo? Como a gente já tinha tido uma certa experiência dos escritórios que a gente iniciou, cada um trouxe um pouquinho dessa experiência. Então, tipo, a gente viu coisas que a gente gostava de replicar dos escritórios no nosso, e a gente viu também coisas que a gente, isso aqui eu faria diferente e tal. Então, foi juntar um pouquinho da experiência prévia de cada um, mas o maior desafio, com certeza, foi essa capacidade de gerir um negócio. Sim. Porque ninguém era administrador. Todo mundo ali com 20, 21 anos de idade, para abrir um negócio, estava totalmente perdido. Na minha visão hoje, eu acredito que a maior dificuldade que um jovem advogado tem é isso. Porque, bicho, o cara hoje, além de ser advogado, tem que ser um bom empreendedor. A gente sempre fala nisso aqui. O empreendedorismo tem um enorme conhecimento de gestão de escritório, etc, etc. Como a gente falou também, né? A faculdade ela tem uma tarefa muito difícil. A gente estava falando disso, né? Que ela tem que juntar todo o conhecimento técnico, colocar isso em 5 anos. Encapsular, colocar isso em 5 anos e é uma base para todas as carreiras.
Porque não é uma faculdade de advocacia, não é uma faculdade Sim. de magistratura, não é uma Sim. faculdade de promotoria, é uma faculdade de direito. De direito. E aí não prepara nem o cara para ser um promotor de qualidade, nem um juiz de qualidade, nem um advogado de qualidade. Pois é. Então a gente tem que saber que quem está se formando, quem está estudando ainda, já saiba que é uma formação incompleta. Sim. Que o cara vai ter que depois ir atrás de preencher essas lacunas. E se ele quiser abrir o seu próprio escritório, aí vai ter também um gargalo grande. Ele vai ter que saber sobre administração, Sim, sobre contabilidade, gestão de pessoas, processos, marketing. Então, esse foi o nosso principal desafio, sem dúvida nenhuma. Entendi. E o nicho específico? Hoje tu atua mais em empresarial tributário, né? Isso. Qual foi a necessidade e qual foi o ponto X que tu disse, não, agora aqui eu vou escolher esse nicho? A gente começou a ver, né? Eram 5 advogados, né, 5 sócios, e a gente começou a ver que as nossas áreas de atuação elas se comunicavam para o empresa e o empresário. Principalmente capital, né? Hoje, interior a gente até tinha uma inserção em capital, porque dos 5, 2 sócios eram do interior, né, lá de Sanharó. E aí a gente tinha uma inserção também no interior a nível de prospecção de clientes. Sim. Mas a gente viu, tem advogado, tem sócio da área tributária, tem sócio da área trabalhista, tem sócio da área civil. Onde é que isso converge? Empresa. Sim. Que precisa de alguém para gerir e para tirar dúvida de trabalhista dos seus funcionários. Está sempre preocupado em pagar menos imposto e está preocupado com os contratos. Sim. Empresa. Aí a gente disse, vamos começar a listar o pessoal que a gente conhece da área empresarial para começar a se apresentar como escritório. Da nossa rede de contatos mesmo. Então a gente começou a ver, eu conheço esses 5 empresários, aí o outro disse, eu conheço mais esses 5, aí o outro, eu conheço mais esses 5. Juntou essa lista e a gente foi atrás de conversar para apresentar o escritório para o pessoal já da nossa rede de contatos. Sim. Para dizer, eu existo. Pelo menos isso, né? Para dizer assim, a gente está criando um escritório e tal. Sim. Claro que isso não vai, é aquela coisa, às vezes o advogado é contratado porque ele está no lugar certo na hora certa. Sim. Né? Mas foi uma abertura de portas. E a gente viu, como a gente já tem esse norte aqui, de cada um atua em uma área que dá para conglomerar para a empresa, Sim. vamos nichar para direito de empresa. Empresa e as demandas do empresário. E assim a gente foi seguindo. Claro que a gente, não vou dizer aqui, porque é um mito também de começo de, você se posiciona em uma área, as outras você não pega. Não existe isso. Para quem está começando, tu sabe. Sim. E, inclusive, a gente no interior, que não tem um leque de oportunidade que a capital tem, o cara começa começa a pegar tudo, bicho. Tudo. É o clínico geral, tá? Exatamente. Agora, claro, o mercado hoje precisa de um cara, exige um cara especialista em tal área, tal área. Então, hoje eu me apresento nas redes sociais como advogado previdenciarista, trabalhista. E o que é um ponto importante, não é o fato do cara se posicionar, que não quer dizer que você não vai fazer outro cliente. Sim. Se chegar um cliente aqui de direito consumidor no seu escritório, Sim. você pode fazer. Você só não vai falar para os 4 cantos que você está fazendo agora consumidor. Sim. Porque isso vai destoar do teu posicionamento. Sim. Mas o cliente te procurar, pô, Gilderson é um cara conhecido, tal, não sei o quê, vou atrás de você para uma demanda de direito consumidor. Até para um pedido de indicação. De indicação. Tu tens aí uma indicação, tá? Enfim. Exatamente. É isso, a importância do posicionamento e tal, do cara ser especialista hoje, exatamente. Agora vamos lá. Esse mito aí, se é mito, se não é, não sei. Que tem essa visão aí, principalmente com os jovens advogados, que a área mais rentável é a área tributária, empresarial, criminal. Cara, eu também saí da faculdade, eu adorei meu professor de penal, eita. Poxa, o que acontece com muita gente que fica doido por criminal na faculdade. Sim, né? Poxa, eu fiz a minha bem penal, fechei peça, tal, tudo mais. Eu disse, agora eu vou ser um criminalista, tal. Mas, velho, quando o cara vai pra realidade, esse rapaz não é tão assim, tal. Enfim, essa questão aí, realmente, é mito, não é? É a área mais rentável, não é? Porque eu tenho o meu posicionamento, mas eu vou esperar. Veja, eu acho que o cara sendo... isso daí, na verdade, eu acho que é muito pra mito. Ultrapassado. Essa questão de dizer a tal área que dá mais dinheiro. Não. O que vai dar dinheiro é o advogado ser bom naquele segmento de especialidade. Isso não quer dizer que ele não faça demanda de outras áreas, como eu falei aqui agora. Ele ter um posicionamento, ter uma constância naquela área, ser reconhecido naquela área, gerar network, ter tempo de jornada para isso se avolumar cada vez mais. É isso que vai gerar. Vai ter advogado bem sucedido em trabalhista, em previdenciário, em direito consumidor, seja o que for. Agora o cara vai ter que ter um posicionamento, é aquela coisa, tem que ter autoridade, tem que saber ter uma ferramenta de prospecção de clientes. É isso que vai fazer, né? O que vai fazer o advogado ganhar dinheiro
é ele entender que, tipo, vai chegar uma determinada jornada dele de profissão que ele vai aglutinar honorário contratual, honorário de êxito, acordo, contrato novo, empresa pagando fixo. Aí o cara tem um volume de vários tipos de honorários diferentes. Sim. Aí a coisa é um crescimento exponencial, porque a gente trabalha com serviço. Sim. É uma margem muito alta, Sim. a margem de serviço. Então, tipo, é isso que faz. Para mim é mito essa ideia de, não, tributário é que dá dinheiro. Sim. Né? Então, e tipo, hoje a gente vê uma gama aí de advogado previdenciário, principalmente, não sei se é porque eu atuo na área, mas, bicho, todo dia chega advogado novo aí. Não, e cliente é o que não falta. Até o cara da Lan House quer protocolar. Exatamente. O cara da Lan House quer ser advogado previdenciário. Exato. Véio. Então, tipo, e o advogado tem que se diferenciar mesmo no mercado. Vai ter que cada vez mais se posicionar. Sim. A questão do networking, do contato com o cliente. A gente tá vendo aí inteligência artificial vindo com tudo. Pois é. Chat GPT, tal, não sei o que daqui a pouco várias das robotizado, atividades. Tal. Então, o que vai ter essa questão humanizada do advogado vai repercutir muito. Mas, questão de área, seja qual área for, que a gente está vendo uma proliferação, tipo, o direito previdenciário está crescendo como área, gigantesco. Direito de saúde está crescendo como área, direito imobiliário está bombando. Então, tipo, para mim isso é mito, entendeu? De tipo, tributário é que dá dinheiro. O cara ser bom e acabou se acreditar em si e jogar no peito a responsabilidade e dizer não. E o cara estudar, entender de gestão, de vendas, de marketing, de negociação. Tudo bem que a gente sabe que é um trabalho que vai demorar um certo tempo, mas isso não impede do cara ir atrás para meter sangue no olho e conseguir mais rápido mesmo a situação de retorno e tal, né? Então, tipo, é natural que é um caminho que tem suas dificuldades, né? Tipo assim, hoje olhando para trás eu consigo ver várias coisas que teria feito diferente, entendeu? Mas é um caminho que tem seus obstáculos naturais, como toda profissão tem. Essa questão, tu fala muito de gestão, de marketing, a maioria das tuas palestras que eu acompanho é nesse sentido. Beleza, vamos dar aqui, abrir um spoilerzinho aqui, dar umas dicas aqui ao pessoal aqui de forma gratuita. Questão de gestão, na tua visão, o jovem advogado, ele tem a maior dificuldade dele de permanecer no mercado da advocacia é por uma má gestão, é um mau marketing, o que é que tu acredita que esse jovem advogado, a maior dificuldade hoje do jovem advogado permanecer no mercado? Eu acho que a maior dificuldade para o jovem advogado hoje se inserir, permanecer e crescer no mercado é justamente a falta de conhecimento nessas áreas. Gestão, marketing e vendas. É o tripé. É o tripé. Porque você pode ser um excelente advogado no que toca a questão técnica, fazer uma baita de uma peça. Mas você não vai conseguir escalar o escritório você focando exclusivamente nessa tarefa. E tem a questão da persona do próprio advogado, né? Da persona, porque exatamente. Tem aquela questão que eu aprendi isso aí com você, em uma das suas palestras. Advogado tem, porque eu não tenho vergonha, não sou um cara que tem uma boa oratória, não tenho essa afinidade de prospectar cliente de público. Eu sou um cara que mais gosta de peticionar, né? Que gosta de peticionar, outro é mais comercial e tal. O que é que tu diferencia isso? Porque o advogado acaba tendo perfil, né? Sim. O advogado que quer abrir seu escritório, e aí todo mundo tem um perfil. Tem um perfil mais técnico, o cara que se vê e gosta. E as técnicas que vão ser usadas são outras, né? Um cara que tem um perfil de comercial, tipo, eu sou um cara de rua. Exato. Aí tem um cara que é mais comercial, tem um cara que é um cara mais técnico, que gosta de fazer peça mesmo, de redigir, de estruturar, de trazer jurisprudência, de fazer sustentação oral. O cara que gosta de fazer a operação mesmo. Tem gente que tem um tesão nisso mesmo. Sim. Tem uma pessoa que é mais analítica, que gosta da gestão, que gosta de ver número, de identificar as possibilidades ali de crescimento, de ver como negócio. Tem o cara que é comercial. O advogado empreendedor. O advogado empreendedor, o advogado vendedor do... Isso, exatamente. O problema é que quando só é uma pessoa única no escritório, só um sócio, ele vai ter que entender que ele tem que aglutinar um pouco aí a expertise de cada um desses perfis. Ele vai ter, a não ser que, claro, ele tenha parceiros para que ajudem nesse sentido, nessa questão comercial. Trabalhar, ele tem advogados que indiquem a ele, né, e troca esse ponto de indicação. Ele ter pessoas que possam ajudar ele nessa questão operacional, ter equipe e tal. Então, é entender esse perfil, que é como a gente está falando, vai ter perfil de tudo, o cara que é mais comercial, que é de rua, o cara que é mais o gestor, o cara que é o mais técnico, mas é entender que você vai precisar de todas as características. Sim. E é isso que faz o cara não se manter no mercado. O jovem que sai na frente, o cara que entrar com isso daí já
na mentalidade. Eu preciso estudar marketing, eu preciso estudar vendas, eu preciso melhorar como gestor. Porque às vezes a gente está conversando, o advogado não sabe qual é a área do escritório que mais rentabiliza, qual é o cliente que dá mais retorno, dados. Então, se você não tem... É como se esses dados que eu falo tanto, de gestão e tal, é o mapa. Se você não sabe para onde está indo, você vai ficar... Vai para onde saber. Qualquer caminho vai servir. Qualquer caminho vai servir, porque você vai seguindo ali o que está acontecendo. E o grande problema é que o advogado ele fica mergulhado no operacional. Sim. Todo dia ali fazendo coisa. Ele não consegue parar para dizer qual é a melhor estratégia minha aqui. Vou rever meu marketing. Vou subir uma campanha, vou fazer um estudo de persona, como a gente falou. Hoje o provimento da OAB permite, né? O provimento 205 do ano 2021, que fez uma releitura do provimento 94, que era do ano de 2000. Sim. Então, tipo, o que era rede social em 2000? Exatamente. Então, tipo, o Facebook implantando na época. Acho que se brincar era Orkut. Sim, o Orkut, eu tava até esquecido, né? 2000, acho que era Orkut. Então, tipo, rede social era outra realidade. Pois é. Hoje em dia, o cara que não se posiciona em rede social não existe. Né? Tá atrasadíssimo. Sim. Um advogado que não tem esse posicionamento. E aí o jovem advogado se destaca porque a gente tira aquela imagem que só o antigo advogado, aquele do cara com a OAB 80 alguma coisa, né? Era o bom. Então, hoje o jovem advogado, ele tem a oportunidade de se posicionar para uma massa. Perfeito. A internet é como se fosse um microfone. Sim, sim. Tipo, ele tem uma mensagem, ele tem um conteúdo, mas aí a internet faz com que aquilo chegue para muito mais gente. Que antes não tinha. E isso a gente traz para a advocacia, a gente traz para a medicina, porque, qual era aquele mito? Você vai no médico, o cara novinho, o cara não entende, o cara é um recém-formado. Hoje em dia, aí você entra no Instagram daquele médico, o cara dando altas explicações daquele tal, o cara é estudioso. A internet veio para romper essa barreira do jovem advogado de tipo, não consigo atingir muita gente, veio para romper a barreira de, eu só posso atuar na minha cidade. Sim. Que quebra a barreira territorial. Poxa, bicho, o PJ hoje você protocolar de São Paulo, tá? O cara... Então, eu posso criar uma jornada de se eu subir uma campanha que, por exemplo, eu tô aqui, eu quero Nordeste. Sim. E eu subo uma campanha e o cara do interior da Paraíba me contrata, eu posso fazer tudo digital. Eu posso responder ele pelo WhatsApp, marcar uma reunião pelo Google Meet, pelo Zoom, seja o que for, fechar a reunião, mandar um contrato, ele assinar virtualmente e eu protocolar virtualmente. Então, escritório offline. O escritório, justamente, eu consigo trabalhar um escritório quase 100% digital. Sim. E rompe essa barreira territorial. Então, hoje, se eu pudesse olhar para trás, que era uma coisa que a gente falou, né? Sim, é uma pergunta que eu vou lhe fazer. Se eu pudesse olhar para trás e dizer, olha, a gente teria começado mais cedo na internet. Com certeza. Sim. Entendeu? Mas vamos lá. Essa questão, a gente acabou de falar, né? Então, o tripé, a gente já falou. Gestão, marketing e venda. E o advogado, ele tem que ter essa noção desse tripé para poder se inserir no mercado, permanecer no mercado e crescer no mercado. Crescer no mercado, exatamente. Mas vamos lá. A pergunta que a gente estava falando agora. Hoje, Gustavo Lapa pudesse voltar ao ano 2000. O que é que Gustavo Lapa trilharia para conseguir chegar até onde chegou de forma mais rápida e quebrar menos cabeça? Essa pergunta eu já me fiz também muitas vezes, né? Claro que a gente tem como voltar, né? Tudo é aprendizado. Sim. Mas se eu pudesse dar de dica para quem está começando, primeiro, eu foquei muito em questão técnica. Procurei achar que não, tem que fazer uma pós-graduação. Depois vou fazer um mestrado logo. A preocupação, né? Que o cara sai justamente, passa no AB, vai fazer logo uma especialização. Porque acha que é pelo fato de não ser um especialista que não vem cliente. Mas não é isso. Sim. Claro que eu chegar numa mesa com um cliente e eu dizer que eu tenho um mestrado, isso ajuda. Sim. Mas será que foi isso que trouxe ele para sentar ali? Ele não quer, ele quer o resultado. Ele quer o resultado. Então, como um argumento de autoridade para eu cobrar um valor tal, pode até ser, mas a escala de tipo, quanto que eu gastei de tempo e energia naquilo para o retorno, não compensa. Claro que eu, como professor também da área tributária, sou professor de tributário, prática tributária, para mim é bom o mestrado. Mas para a carreira que a gente está falando aqui de advocacia, do cara que quer abrir seu próprio escritório e tal, agregou pouco comparado nesse sentido. Ele não me ajudou em gestão, não me ajudou em vida, não me ajudou em marketing. O jovem advogado tem que parar realmente saber o que quer. Poxa, eu quero ir para a área lá de
docência. da docência e tal, e se bem vai, né? Mas se quiser realmente crescer na A advocacia, uma pós-graduação mais prática, faça sentido, talvez, no começo. Muito mais do que um mestrado. Sim. Entendeu? Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo, como eu falei, questão de analisar e estudar marketing, gestão e vendas. Depois, a questão de internet. A gente entraria mais cedo na questão da internet. A gente fez um marketing muito offline no começo do escritório. Nessa questão de cliente na indicação, buscar fazer reuniões, eventos empresariais. Não que não seja importante a questão de indicação e tal. Muito importante. Porque o marketing, ele é online e offline. Sim. Hoje em dia tem muito esse também, que tá quase um mito, que é assim, não, marketing é só digital. Não, meu bicho. O cara pode trazer muito cliente na rua, fazendo reunião, fazendo encontro, participando de congresso, palestra, grupo de empresário. Rádio. Pô, o cara que é advogado da área imobiliária, participar de lançamentos imobiliários. Sim. O cara conhecer corretores e tal, olho no olho com o corretor. Pô, vai ter várias indicações. Network. O cara que é advogado tributário, o cara tá em eventos de contabilidade, tá em eventos de administração de empresas. É aquela coisa congressos e tal. Networking qual o último evento que você foi o único advogado que você tava lá? Fechou, pronto. Disse tudo. A gente geralmente fica na bolha. Advogado só fala com advogado, só vai pra reunião com advogado, só participa de evento com advogado e tal. O networking é quando você chega numa mesa e tem médico, engenheiro, doutor, parará, e você como advogado. Porque você ali se posicionando como um advogado de referência, você vai ser visto por uma galera que não é da área. E admirado. Isso é que faz o cara conseguir furar a bolha aí. Porque a gente vive naquele mundinho, né? Advogado que fala com advogado e tal. Então esse também foi um ponto que eu era cabeça dura e errei nesse começo. Meu sócio tem um perfil mais comercial. Eu tô uma aula aqui do caramba, velho. Mas aí pra tu ver, tinha um sócio meu que era comercial. E ele disse, a gente tem que ir pra rua. Cliente é na rua, tal, tem que buscar, a gente tem que estar em grupo, tem que fazer grupo de empresário, tem que estar pagando para estar junto com esses grupos de empresário, participando de evento corporativo, congresso, palestra. E eu fechado, mas não, vamos ficar no escritório, cuidar dos clientes que tem. O cliente vai bater na porta. Pensando que, tipo, a questão técnica. E ele me provou que eu estava errado. Com o passar do tempo, a gente viu. Depois de uma jornada, e aí entra dados, como a gente falou, gestão. De onde é que tá vindo meus últimos clientes dos últimos 6 meses? A gente começou a ver de grupos de empresários. Contrafácil no argumento. Vou investir. O cara que tem uma visão comercial estava mais certo que eu. Meu sócio, Matheus, né, na época. Inclusive, abraço pra ele aí. Então, tipo, ele me provou que eu estava errado. Entendeu? Mas por quê? Isso é um ponto aspecto positivíssimo da sociedade. Que você entra com uma coisa, seu sócio entra com uma coisa muito melhor que você. Entendeu? Então, ele é um cara comercial na veia. Não dorme até ter a resposta. E tu tinha um perfil mais de gestão. Eu era na técnica, mas depois eu fui mais para um perfil de gestão, analítico, de querer ver número. Eu gosto de entender ali a estrutura do escritório como um todo. E ele tá ali focado em comercial. Entendeu? Como ele, como outros sócios que a gente tinha na época. E hoje nós somos 3, que cada um agrega em um outro ponto. Entendeu? Tô falando nesse específico, porque a gente tá falando do comercial. Mas para você ver como é importante o cara se moldar também. Entendeu? E essa é uma característica importante. O advogado tem que ir lendo o mercado. Pô, eu sou melhor nisso, eu sou pior nisso, eu tenho que melhorar aquilo, tal. Então, essa questão do marketing é como a gente falou. O cara tem que desenvolver essa vertente de marketing. Sim. E aí foi quando eu comecei a estudar cada vez mais marketing e tal. Comecei a dar palestras sobre isso tal. Me mergulhar mesmo sobre essa questão de gestão. Fiz vários cursos, 4, 5 cursos de gestão de escritório. Faço até hoje também cursos novos sobre gestão. Leio livros sobre. Então, é um tema amplo, mas é isso que faz virar a chave do escritório. Sim. Entendeu? Então, podemos dizer que até tu entender isso aí, demorou muito tempo, né, na advocacia. Então, para hoje... Tá 10 anos de escritório agora. Hoje tu... mas assim, vamos lá, a gente vai conversar sobre início do cara saiu da faculdade, vai abrir o seu próprio escritório e tal. Com quanto tempo hoje o cara utilizando estratégias, né? Mentorias certas, e não essas aí que se vendem aí, prometendo aí 7 dígitos em um ano, enfim. Para o cara hoje manter o seu próprio escritório, ele dura quanto tempo para poder permanecer no mercado? Isso vai depender muito de tipo assim, se o cara tem sócio, se o cara vai ter aporte inicial. O ponto positivo de um escritório de advocacia é que você hoje consegue abrir ele com um custo baixo. Óbvio que depende, se é capital, se é interior,
a questão do interior também tem muito, você tem um ponto físico, na capital já tem esse fluxo melhor, dependendo do seu cliente, e você tem uma estrutura de atendimento online ou em coworking, ou na sala da OAB, entendeu? Então, depende. Se você tem uma estrutura e você trabalha em uma área que demanda muito fluxo de cliente, aí você vai ter que ter aquele custo inicial de manutenção, né? Para escritório. Que aí você pode conglomerar isso, tipo, com um sócio, pegando uma sala e um espaço. A gente começou o escritório da gente nos fundos de uma casa, lá na Imbiribeira. Era um anexo de uma casa lá na Imbiribeira. A parte lá atrás da casa. E aí a gente tinha ali, trabalhando no comecinho com um bar e uma sala de reunião do lado. Era o que dava para fazer no começo. Entendeu? Então, mas como eram os 5 sócios, a gente conseguia diluir o custo, que eram 5. Se fosse um só, talvez não teria conseguido. Então, é isso que é importante também de se explicar, porque cada um vai ter suas circunstâncias. A gente teve um ponto positivo de como a gente tinha essa inserção no interior, a gente conseguiu algumas empresas que no segundo mês já conseguiu arcar com o nosso custo. Então, isso também é um ponto. Se eu não tivesse tido experiência nenhuma com nenhum escritório, eu não teria aberto meu próprio escritório, sabia disso? Eu teria ido para um escritório para ter experiência primeiro, como advogado. Só que como eu já tinha tido experiência em escritório, eu vi que a gente ia com um certo tempo conseguir ter um resultado. Aí a importância do estágio. Pois é, exatamente. Porque como é que você vai abrir um escritório que a gente não já está dizendo nem aqui, como funcionar. Eu abri sem saber, imagina um cara que não tem nem a experiência. Pois é. Entendeu? Então, tipo, dá para acelerar até muito o resultado. Isso eu digo, Gustavo, por conta do próprio interior. A galera sai daqui da faculdade e, não, vou montar o meu próprio escritório. Acha herói, se acha herói. Vou montar o meu escritório sozinho e eu consigo tal. Só preciso de um lugar aqui, colocar uma placa. E, na verdade, não é, né? Hoje o mercado não dá. Por quê? O cara vai concorrer com grandes escritórios que já tem uma estrutura que você bem falou, uma gestão, um marketing, tá? Bicho, não ter essa visão arcaica que você é herói e você vai conseguir dominar a área sozinho e vai crescer da noite por dia. Pois é, o cara que está começando, ele sabe, vai ter que ter o período ali que ele vai ter que ter um custo apertado e que ele vai precisar segurar aquilo. Pois é. E dependendo da advocacia também não é tão simples. Porque se eu fizer um início numa advocacia contenciosa, em 6 meses não vai entrar nada. Pois é. Porque o processo não vai acabar. Pois é. Então depende também desse fluxo. Aí o cara faz uma média de quanto processo. Qual é a duração do processo? Quanto é que a gente. Até uma sentença, até uma execução. Até uma execução. Processo civil vai falar de 3, 4 anos, 5. Sim. Entendeu? Aí o cara vai sustentar 3, 4, 5 anos de aluguel. Pois é. Daí que vai que, tipo, e tem áreas e áreas. Criminal, tem um honorário de entrada. Sim. Então o cara já consegue receber. Mas aí aquele honorário, ele vai dividir pelos aqueles meses até um juro. Aí tem a questão também da gestão financeira. Porque se eu fecho um contrato de 5 mil, pego aqueles 5 mil e divido todo para mim, eu já gasto, que é uma confusão que o pessoal faz de juntar o CPF com o CNPJ no começo, né? O escritório e a conta pessoal é uma coisa só, que é um erro também nesse sentido. O cara tem que saber que, se eu pegar 5 mil de honorário, minha gestão financeira eu dividi isso em 5 meses. Eu já tenho R$1.000 por mês durante 5 meses. Se eu pego isso aqui, eu faço 5 mil nesse meu primeiro mês, no próximo mês eu já vou ter que estar correndo atrás de outro, que é zero. Negativo. Então, quando eu faço essa gestão inteligente, você consegue ver que até quebra-se outro mito. Sim. Que a advocacia não dá para você ter uma certa estabilidade financeira. A gente sabe sempre. A máxima é estabilidade não existe. Sim. Né? A gente que trabalha... Mas também você que faz seu salário. Você que faz seu salário. E aí tem uma margem também de tipo, não tem limite. Pois é. Mas você sabe que você pode ser um gestor financeiro de organizar melhor. Pô, todo cliente que eu tiver, eu vou diluir os honorários em 5 parcelas. Sim. Então eu sei meus próximos 6 meses ali, mais ou menos. Tô garantido ele. Tô garantido. E quanto mais tempo vai jogando, mais pra frente você vai jogando, então você tem uma ideia já de projeção. Sim, você tá botando ali vários valores inseridos naquele mês. Então esse entra mais também naquela questão de gestão, pra você ver. Que muita gente advoga bem, é um baita de um advogado, mas não tem a gestão. Não sabe se vender, não sabe negociar, não sabe se portar. Pô, o cara é um advogado excelente, mas cobra pouco, tem medo. Tem gente que nunca negociou, que tem medo. Pô, se eu propor isso daqui, o cliente não vai fechar. Pois é. Aí começa a baratear as coisas. Aí joga lá embaixo. Começa a tirar onda lá com o colega, porque o cara cobra abaixo da tabela. Pois é, o cara precariza a profissão como um todo. Sem perceber. O cara, pelo fato de não saber vender... mais. Pois é, porque o cara tem que saber negociar. E o saber negociar também... Qual é a faculdade que dá aula de negociação? Pois é. E
eu tive conversando com um advogado esses dias, bicho, eu vou cobrar barato. Aí ele diz, não, eu vou cobrar barato. Não, eu cobrei aqui 2 salários para fazer um divórcio. Quanto é que sai um divórcio? Em quanto tempo sai um divórcio? Sei lá, 12 meses. Aí cobrei 2 salários. Meu amigo, tu recebeu esses 2 salários no primeiro mês. No outro mês, naquele outro mês, o cliente vai te ligar no mínimo uma vez por semana. Então, tu vai cobrar 2 salários ali, o cara vai ter um trabalho aí que tem a partilha, tem guarda para tu uma guarda de criança para tu ver. Enfim, velho, tu vai ter um trabalho por esses 2 salários de 12 meses. Aí tu vai pegar esses dois salários, tu vai dividir por 12 meses nos trabalhos que tu vai ter. E gastando gasolina pelo menos uma vez no fórum para pedir uma celeridade, um despacho. E o cliente ligando. E o cliente ligando, pô, perdendo tempo. E esse tempo que tu tá perdendo, tu poderia gastar tua energia em outro processo, que daria mais retorno. Entendeu? Aí é esse barato que eu não entendo. Esse é o feeling do cara que já entrou no mercado, que já entendeu que, tipo, não é todo o valor que vale a pena, não é todo cliente que vale a pena. Porque o desespero de entrar no mercado, às vezes o cara aceita cliente que pagou naquele primeiro mês. Aí sobrecarrega o escritório dele. Porque tu imagina, o cara entrou com um cliente, o cliente tá lá, você fechou 10 clientes no primeiro mês. Sim. Que pagou R$1.000, você tem R$10.000 no primeiro mês. Processos cíveis. Você vai ter que monitorar esse processo por 3, 4 anos. Você só recebeu no primeiro mês. Se você não botou uma cláusula de êxito, agora você só tem trabalho. Porque o dinheiro já entrou. Então, tipo, o cara se fizer isso no intervalo de 1 ano, pronto, daqui a pouco você tá trabalhando de graça pro resto da vida. E os clientes já pagaram, acham que tá suficiente, já pagou. O erro foi seu de ter cobrado sem uma cláusula de êxito ou algo do tipo. E aí, problema de gestão. Não é o problema do cara que fez uma peça errada, não é o problema... Não. Gestão, essa inteligência de mercado. Esse é o principal gargalo que o pessoal tem. E isso faz o cara sair de, tipo assim, preciso de cliente. Aí começa a cometer infração ética, começa a não cuidar dessa parte do seu marketing, achando que, tá vendo, o problema é que a OAB regulamenta demais isso. Aí começa a se vitimizar e colocar a culpa nos outros. Na OAB. Pois é, rapaz, aqui a gente tá conversando, a conversa tá muito boa e a gente já viu aqui no relógio, a gente tá em 40 e poucos minutos por aí. Mas vamos lá. A dica que tu traria, né, ou que tu traz para esse jovem advogado que está começando na área agora, né, que está um pouco perdido aí ainda, não sabe nem o nicho que vai atuar. O que é que tu daria? Eu falaria essa questão de estudar gestão, marketing e vendas. Sim, que a gente já escolher um nicho de atuação, não se assustar por escolher um nicho de atuação, porque o pessoal... Que você já bem falou, que não é que você vai escolher o nicho que não vai pegar o cara. Isso, mas é porque pro mercado você está posicionado em uma área, entendeu? Isso faz com que você aumente a percepção de valor, cobre mais caro, seja reconhecido naquela área, e o cliente é que é o foco. Então, tipo assim, você pode ser procurado em outras áreas, isso é bom, que mostra que você está sendo autoridade, mas saber escolher o nicho, trabalhar, usar de ferramentas de marketing offline e online o quanto antes. Sim. Então, esses são os principais pontos que eu acho que o cara que, tipo assim, tá começando, se implementar isso daí, já parte na frente. Acelera muito mais, como você perguntou lá de resultado, vai conseguir o que advogado consegue com 10, 15 anos, o cara vai conseguir muito mais. Não é no primeiro mês, como a gente vê por aí o pessoal falando, não, você vai conseguir R$100.000 em um mês. Fature 40 mil em um mês. Só se for herdando no escritório ou algo do tipo, mas assim, é muito difícil. Infelizmente, desculpa a palavra, liberdade de expressão, mas o que tem de charlatão aí na internet, vendendo curso, que a modinha hoje é vender Claro curso. que é aquela coisa, você fazendo uma conta de, não, eu tenho uma ação de ticket mais alto, consegui aqui acertar em uma campanha e me trouxe 50 clientes, pode acontecer. 50 clientes vezes 2 mil vai dar 100 mil. Mas é muito difícil isso acontecer. A gente tem que também ter essa noção para não vender uma ilusão. Achar que, a advocacia vai ser isso, que eu vou botar um pauzinho mágico ali no Google Ads, vou usar um Google Meu Negócio, que tem uma fórmula exata, tá? E vai gerar R$100.000. Se fosse assim, meu amigo, era muito fácil e a gente ia ter o triplo de advogado fazendo. Ainda pelo menos tem essa reserva de mercado, de que a gente tem a OAB como uma prova, porque senão, né, vocês veem, o nível das faculdades, que aí é uma matéria para outro tema de podcast, né? Mas a gente vai ter que faculdades e tal, porque assim, é uma dificuldade, gente. Essa precarização da advocacia é porque tem advogado e faculdade em toda esquina. A própria prova da OAB peneira aí, né? Muita coisa. Peneira, porque tem uma margem de aprovação ali de 25%, 30%, então, né? Já veja que... Pois é. E é uma prova que exige o mínimo, metade das questões ali, 6 na segunda fase. Mas aí, enfim,
a gente vai ter que marcar aqui, porque... Uma parte 2, meu né? irmão, tu tá dando aqui, não tá dando os caminhos das pedras, não. Tá dando só o caminho das flores e dando atalho aqui. E quem não tá vendo esse podcast aí, o pessoal aí que tá assistindo, que tem aí um advogado ou um jovem advogado, que não, aqui, meu irmão, o cara vai ser... Eu tô aqui... Aproveita, né? Aproveita aí que aqui, né? Eu queria ter escutado isso aí Pois antes. pois é. Enfim, uma história marcante. A gente sempre tem um momento aqui e a gente pergunta que o cara na advocacia queira que não, você, principalmente eu que trabalho na área mais social, a gente sempre tem uma história marcante desses anos da advocacia. Tu tens também alguma? Tenho, né? A gente, na verdade, são várias histórias, 10 anos já, né? A gente fez, no começo fez júri lá no escritório, e foram histórias marcantes, porque a gente atuou lá na prefeitura, uma prefeitura de interior, e Sim. eu sempre gostei, nunca quis a parte criminal, mas sempre tive o interesse de fazer um júri. Sim. E a gente teve a oportunidade de fazer isso com 2 meses de formado, foi massa. Foi uma história muito legal também, porque a gente se inteirou, vivenciou aquilo ali, conseguiu de fato a absolvição, era um júri que tinha sido anulado e era o segundo júri, a gente conseguiu de fato a absolvição. Tem uma história muito legal da parte de direito administrativo, um cliente que procurou a gente, que tinha passado por uns 10 escritórios, que queria resolver o problema dele, tinha sido uma injustiça muito grande e o pessoal não achava que tinha uma tese ali. Chegou lá no escritório, eu sentei, analisei, criei uma tese em cima do que ele tinha falado. Foi uma das vezes durante a advocacia que eu mais, assim, me senti realizado como advogado, porque foi uma tese criada do zero, né? Que eu disse, pô, se a gente for por isso daqui, eu acho que dá pra gente... É aquela injeção que dura até hoje, né, velho? De ânimo até hoje, porque foi algo que o cliente procurou outros escritórios e pro escritório negar, é porque todo mundo dizia assim, caso perdido. E eu disse, eu acho que talvez se a gente for por essa linha aqui, há uma chance. E deu, o juiz concordou, foi ratificado via tribunal e ele conseguiu o que ele queria, que era uma incorporação. Então, tipo, foi uma questão de direito administrativo, foi muito legal. E até hoje eu lembro, porque é um cliente que ficou muito grato, né? Conseguiu realmente... Claro que isso depois acontece, né, de muitas outras formas, mas é você no comecinho da sua jornada sentir que você de fato impactou a vida de alguém por meio da sua profissão. Acho que isso é muito legal da gente, como de fato, né, uma figura essencial à justiça. Então você sentir que teve um grãozinho de importância ali na jornada de um cliente, eu acho que isso é muito gratificante. É muito bom, muito bom. Lapa, é o seguinte, a gente tá finalizando aqui, já chegando ao fim, né, do nosso programa, muito bom aqui, muito boa conversa, né, fique bem à vontade para vir mais vezes aqui no interior, né, e comer uma galinha aqui, que hoje não vai dar tempo. Mas muitos jovens advogados, né, muitos estudantes de direito nos assistem aqui, né, o pessoal vai lá no Instagram às vezes, poxa, estou gostando, tá me incentivando, né, tá me dando muita dica aí. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem de motivação, né, para quem quer permanecer na área, ou até outra área, seja qualquer área da medicina, enfim. Qual a mensagem que você traria hoje para o estudante, para o jovem advogado, né, que sonha em permanecer no mercado e ser um jovem de sucesso? A mensagem que eu passaria é de fato de você perseguir a carreira que você quer fazer. No direito tem muito isso de a pessoa perseguir um objetivo, seja, por exemplo, eu acho que a remuneração de tal carreira é sensacional. A pessoa esquece da trajetória que vai ter que cumprir para passar e fazer aquilo, e depois que uma vez aprovado vai se perpetuar, porque é uma jornada de 30 anos, né, de história. Então, o que eu daria de dica é faça aquilo que você de fato tem muita vontade de fazer, esquecendo, é como se fosse tirar o medo do cara. Sim. E uma frase que eu levo muito comigo é: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz qualquer coisa. Isso eu levo em que sentido? Quando você é convidado para dar uma palestra, quando você está em um trabalho de faculdade, quando você faz um trabalho como estagiário, você ali está mostrando como você faz todas as coisas na sua vida. Se você é zeloso, dedicado, comprometido. Então, todo mundo está a todo momento sendo avaliado. Sim. Se o cara é um profissional bom, se não é, se é um cara ético, se não é. Então, todo mundo tem essa vivência a nível de mercado. Então, se você fizer tudo bem feito, organizado, de forma dedicada, você vai ser reconhecido uma hora ou outra, porque você vai levar isso como filosofia de vida, assim. Sim. Né? E a gente sabe que enquanto a gente tem 400, 500 mil processos,
O cliente que senta às vezes na mesa com a gente só tem um processo na vida dele, que é aquele que ele vai e coloca na sua mão, na mão do advogado, na sua mão, na minha mão, deposita do toda a advogado que sua está ouvindo a confiança. gente. Então a gente tem 1000 processos, o cara tem um só. Tá entendendo porque às vezes ele liga todo dia? Sim. Porque se ele tiver só um processo, meu amigo, é a vida dele às vezes que tá na questão do previdenciário, na Sim. questão do criminal, nem se Liberdade. fala. Então o cara, é por isso que ele liga direto, porque só importa para ele aquele processo. Essa empatia que a gente tiver, quanto mais a gente mergulhar nisso, a gente introjetar isso, menos substituível você fica por qualquer máquina, por qualquer robô, por qualquer coisa. E mais essencial você fica para qualquer cliente. Então essa é a mensagem que eu passaria e era algo que eu gostaria de ter escutado lá no comecinho. Sim. Da advocacia, da jornada, que eu acho que isso pode ser realmente transformador para a caminhada de qualquer um que está nos ouvindo aí hoje. Muito bom, muito bom. Lapa, eu te agradeço demais aí as aulas aí, as mensagens, né, as dicas. E a gente vai marcar aí outras oportunidades para poder. Eu que agradeço o convite de estar aqui nesse podcast, conversando direito, tendo tido essa oportunidade de conversar com todo mundo que te acompanha, de a gente trocar ideias sobre esses temas que são muito importantes. Sim. Eu avalio que a gente não deu uma aula aqui de técnica de previdenciário e tal, mas a gente falou de temas conversando que podem mudar a advocacia de alguém. Eu tenho plena convicção disso. Sim. É diferente de uma peça que você consegue ajustar e entender até mesmo numa pesquisa. Sim. Mas a experiência às vezes transforma. Pois é. E esses conhecimentos aí é o que realmente move o jovem advogado e lá na frente ele vai ver que realmente conseguiu trilhar aí, conseguiu atalhos que outra pessoa não poderia fornecer e dar esse bizu. Enfim. Exato. É isso, pessoal. A gente vai chegando aqui e eu quero dizer a vocês ainda, né, Lapa? Eu peço aí. Vamos pedir para se inscrever. Se inscrever, porque mandar no compartilhar lá do YouTube para um amigo, advogado, advogado. Porque o pessoal aí às vezes, né, se levanta da cadeira, cai, dá um tropeção, acha que mas foi porque não se inscreveu no canal. Não se inscreveu no canal. Então inscreva aí no canal, compartilha aí com um colega, curte, né, comenta aí, curte com quem você acha interessante e nos apoia aí. Toda semana a gente tá aqui trazendo aqui um convidado e falando aí sobre esses temas relevantes. Considerações finais? Só agradecer mais uma vez, parabenizar a iniciativa do podcast de estar trazendo esses temas e dizer que eu estou à disposição, querendo conversar sobre essa temática aí. Eu adoro falar sobre marketing, gestão, vendas, empreendedorismo de forma geral, para aprender também, para a gente trocar ideia. A gente está sempre trocando e conhecendo. Às vezes um dá uma dica que você não pensou, tal. Então, estou à disposição para quando você precisar da gente conversar e bater esse papo aí. Muito obrigado, meu amigo. E a casa aqui vai estar de portas abertas sempre para você, né? A gente já se conhece há algum tempo e eu tenho essa liberdade com você de a gente poder trocar esse conhecimento e trocar essas ideias. E agradeço demais pela sua lealdade e a sua amizade. E eu agradeço a Deus por ter ela e que se, né, prolongue aí por muitos anos. E é isso, pessoal. Geralmente aqui vamos estar aqui toda semana trazendo os conteúdos para vocês. E aqui a gente finaliza mais um programa. Quero agradecer a você. Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço.